Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer aqui uma pequena revisão de matemática falando sobre matrizes, que foi o conteúdo que a gente terminou o semestre e vamos recomeçar agora nessa atividade que eu estou enviando para vocês. Então, o que são matrizes? Eu usei aqui um exemplo como se fosse uma produção de uma horta onde o produtor tem alface, couve e repolho e produzido ao longo das 4 semanas do mês de maio. Então a gente representa a matriz, nada mais é que uma tabela onde eu vou representar esses valores aqui. O diferencial de uma tabela para uma matriz é que nós não vamos trabalhar com as informações de quais são os produtos ou as semanas do mês, nós vamos trabalhar somente com os números, tá certo? Então, se você for fazer um controle de produção, pode usar um recurso dessa forma aqui. E aí nós vamos desenvolver a partir desse exemplo. Então, uma matriz, ela possui linhas e colunas, representadas como se fossem as linhas do caderno, né? E as colunas representadas nessa direção aqui, tá? Linhas e colunas. Eu costumo usar o exemplo de uma linha do caderno e de uma coluna, de uma construção, de um pilar, alguma coisa assim. E sempre nessa ordem, sempre linhas, depois colunas. E aqui a gente vai indicar nessa matriz quantas linhas e quantas colunas ela possui. Então nós temos aqui 3 linhas, então o primeiro número é sempre o número de linhas, e nós temos 4 colunas, então é chamada de uma matriz de ordem 3×4, tá? Uma matriz de ordem 3×4. Vamos para lá agora, a gente vai falar então dos elementos e da ordem da matriz. O que são os elementos? Cada número que compõe a matriz, a gente chama ele de forma genérica usando essa forma de representação. Elemento A11, não é elemento A11, tá? Elemento A1, elemento A12, elemento A13 e assim por diante. Quem é esse elemento 1 ou 12, por exemplo? Nós temos no primeiro númerozinho aqui a representação da linha e no segundo a gente tem a representação da coluna. Então eu tenho, esse é o elemento da primeira linha e da primeira coluna. Aqui eu tenho o elemento da primeira linha e da segunda coluna, elemento da primeira linha e da terceira coluna, e assim sucessivamente. Quando eu venho para cá, mudou para 2. Então é segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Muito bem. Quando a matriz é quadrada, temos as diagonais principais e secundárias. Então, o que é uma matriz quadrada? É uma matriz que possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz 4 por... Perdão. Isso aqui é uma matriz 3 por 3. Tá? Matriz 3 por 3, é uma matriz quadrada. Porque nós temos o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Tá? E o que é a diagonal principal? A diagonal, como se fosse a diagonal do quadrado, é isso aqui, ó. Isso aqui é diagonal principal. Tá? Quando a gente estuda mais aprofundadamente matrizes, não vamos entrar nessa parte, mas a gente tem que os elementos da diagonal principal, eles têm a mesma linha e a mesma coluna. Então olha só, A11, A22, A33. Mesmo número de linhas, mesma representação de linha e coluna. E essa é a diagonal principal, e aqui a gente tem a diagonal secundária, tá? Isso só acontece quando é uma matriz quadrada, tá certo? Nós temos diagonais principal e secundária. Vamos falar um pouquinho sobre operações com matrizes, tá? Nós vamos falar só da soma e da multiplicação. A soma não tem nenhum exemplo aqui, mas é muito simples, né? Os elementos de uma matriz são somados aos elementos de outra, né? Essas matrizes, elas devem ter a mesma ordem. Isso significa que eu só posso somar uma matriz 2×2 com outra matriz 2×2. Uma matriz 3×3 com outra matriz 3×3. E assim por diante, tá? Nós vamos falar então um pouquinho da multiplicação de matriz. A multiplicação de matriz, ela é muito interessante e muito utilizada. Aí nós vamos voltar ao exemplo da produção. Então aqui eu trouxe para cá a produção da alface, da couve e do repolho, né? Usei
o nome dos produtos para a gente compreender de onde saíram os dados. E aqui a produção da semana, primeira, segunda, terceira e quarta semana. E aí o produtor, ele vende o alface, o pé de alface, a 50 centavos cada um. Vende a couve a R$1 cada maço e vende o repolho a R$ 2,50 cada unidade. Como é que o produtor, no final do período, no final do mês, ele determina quanto ele recebeu, né? Como determinar o valor da venda de cada produto no final do mês? Fazendo a multiplicação, a quantidade de alface da primeira semana multiplicado pelo valor que ele vendeu, mais a quantidade de alface que ele produziu na segunda semana multiplicado pelo valor que ele vendeu, e assim até terminar o mês. E aí eu representei isso aqui na forma de cálculo. Olha só, a produtividade da primeira semana multiplicado pelo valor, a produtividade da segunda multiplicado pelo valor, da terceira e da quarta semana multiplicado pelo valor. E aí fizemos isso com o alface, com o couve e com o repolho. Multiplicamos então a produção da semana pelo valor de venda, mais a produção da segunda semana pelo valor de venda, mais a produção da terceira semana pelo valor de venda, mais a produção da quarta semana pelo valor de venda. E aí o produtor tem quanto ele vendeu de alface na primeira semana, quanto ele vendeu de couve quanto ele vendeu de alface no mês de maio, quanto ele vendeu de couve e quanto ele vendeu de repolho. Tá? E se ele quiser saber o lucro total dele no final do mês, basta ele somar tudo isso daqui, que ele vai saber qual foi o valor de venda de todo o mês. Tá? Então, aí, aqui entra uma curiosidade, olha só, eu estou multiplicando uma matriz de ordem 3 por 4, então olha, eu estou multiplicando uma matriz 3 por 4 e eu multipliquei essa matriz 3 por 4. Olha só, multipliquei a matriz 3 por 4 por uma matriz 3 linhas por uma coluna, certo? Então, ó, multipliquei uma matriz 3 por 4 por outra matriz 3 por 1. Qual foi o resultado dessa matriz? Né? Qual foi o resultado que a gente teve? O resultado é esse aqui, ó. Temos uma matriz 3 linhas por 1. Então, o resultado é uma matriz 3 por 1. Tá? Então, eu pego de linhas da primeira matriz e o resultado vai ser o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Certo, pessoal? Então, lá no material de vocês, a gente tem mais exemplos, tem mais informações a respeito desse processo e voltando aí para o presencial, com certeza a gente vai dar uma revisada legal desse conteúdo aqui. Valeu, obrigado, gente!